Hoje eu vou contar um pouco da história de Saul. Em primeiro livro de Samuel fala sobre Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul, já estava nos planos de Deus dar um rei para Israel. Mas, infelizmente, os israelitas não esperou o tempo de Deus e começou a pedir a um rei para Samuel. Eles não estavam confiando em Deus e preferiu insistir pedindo um rei para eles. Então Samuel orou a Deus e pediu para Deus resolver aquela situação. Então Deus permitiu para ele ungir a cabeça de Saul, sendo o rei de Israel. Então Saul assumiu o cargo em ser rei de todo aquele povo. E assim foi Saul pela primeira batalha contra os filisteus. Então Saul teve a luta contra os inimigos do povo de Deus. O principal inimigo do povo de Deus foi os filisteus. Israel conquistou várias vitórias no reinado de Saul, enquanto ele estava na presença de Deus. Na Bíblia revela os 3 erros cometidos por o rei Saul. E então Samuel fala para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E então logo Samuel se afasta da presença de Saul. Deus escolhe outro para reinar, e ele se chama Davi. Então Saul teve que ouvir e ver que seu reinado tinha acabado devido aos seus pecados. Cada vez mais Saul se afastava de Deus, e com isto ele se tornou um homem depressivo, medroso e perturbado. E também a Bíblia revela que um espírito maligno atormentava Saul. E Saul vivia perseguindo Davi por tantos ciúmes. Saul chegou até lançar uma flecha para matar Davi, mas como Davi estava sendo protegido por Deus, não aconteceu o pior. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas Davi poupou a vida dizendo que jamais poderia tocar em um ungido de Deus. Finalmente Saul chegou ao fim. Ele saiu para uma batalha contra os filisteus. Então saiu Saul e seus 3 filhos, Jonatã, inclusive amigo de Davi. Eles morreram, todos os 3, Saul e seus 2 filhos. Saul se lançou e morreu com a sua própria espada. E quando os filisteus foram recolher os corpos no campo de batalha, encontrou o corpo de Saul, e então eles fizeram uma grande covardia, cortando a cabeça de Saul e pendurou o corpo para a vergonha. E levaram as armas para o templo de Dagom, chamado de Deus, pois ele foi chamado e ungido por Deus, mas infelizmente ele não obedeceu às ordens de Deus. E assim aconteceu o pior com ele e seus 2 filhos. Final triste.